A Deus. Queridos, nós estamos começando hoje um projeto que eu creio que vai revolucionar aqui a nossa igreja e a nossa cidade. Amém? Não, esse amém está muito fraco, está fraco demais. Nós vamos lançar um projeto aqui que vai revolucionar a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa vida. Amém? Por isso, queridos, que é tão importante a gente estar aqui junto num treinamento, porque se a gente quer ter êxito naquilo que a gente está se propondo aqui, a gente precisa treinar, a gente precisa aprender. Então, num ambiente de treinamento, eu quero que você fique muito à vontade para você escrever, para você usar aí o seu notes aí do seu celular, para você escrever as coisas mais importantes aí referente ao treinamento, porque é muito relevante que você, durante a semana, você reveja suas notas, avalie ali a sua disposição, avalie a sua intenção, chame pessoas, tire dúvidas conosco, amém? Então, como é um treinamento, eu quero deixar você muito à vontade. Se precisar de caneta, a gente vai providenciar aí depois aí caneta, papel para quem precisar, mas eu quero te dar liberdade, se for para você usar o seu celular, o seu tablet, que possa ser utilizado, desde que seja utilizado para o treinamento, ok? Bloqueie WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo agora deixa só no Notes para você poder anotar tudo, amém? Outra coisa, irmãos, muito importante, e eu queria já fazer agora, deixa eu pegar aqui meu celular. O que acontece? Nós estamos entrando numa seara do inimigo. Conquistar almas, querido, é afrontar diretamente Satanás, não é? Quando a gente, irmãos, a gente decide entrar nessa seara, o que acontece? Nós estamos entrando no terreno do inimigo e nós estamos dizendo que nós vamos conquistar em nome de Jesus, amém? Então, quando a gente entra numa guerra, irmãos, a gente precisa estar o quê? Preparado. Você precisa estar com o uniforme correto, você precisa estar com a armadura correta, você não pode entrar de qualquer jeito, você vai entrar num território onde você vai conquistar almas, você vai lutar e combater e vencer demônios, mas para isso a gente precisa estar como? Revestido, amém? Então, irmãos, nesses meses agora, a gente vai começar amanhã, toda segunda-feira, nós vamos estar de jejum até 6 horas da tarde, amém? Então, da hora que a gente acordar até 6 horas da tarde, nós vamos estar num jejum, a gente vai entregar o jejum 6 horas da tarde, durante todas as próximas segundas-feiras aí para frente do projeto. E a gente vai ter, durante todas essas segundas-feiras, nós vamos ter oração aqui na igreja, de hora em hora, a partir das 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, já vai ter o primeiro período, eu vou estar aqui, toda segunda, períodos de 1 hora de oração. Então, a gente vai deixar a igreja aberta, você pode vir aqui, o horário que você quiser, a igreja vai estar aberta, nós estamos aqui com uma lista de coisas que a gente vai estar orando e jejuando e apresentando diante de Deus, fazendo guerra espiritual, e eu quero convidar e convocar você a estar aqui. Eu sei que muita gente trabalha, mas quem puder estar aqui, por favor, venha, porque vai ser aqui muito tremendo esses horários, esses dias que a gente vai estar aqui. Eu vou compartilhar depois aí nos grupos os objetivos da oração, porque se você não puder estar, mas você vai estar de jejum, né, preparando a sua vida para essa grande batalha, eu vou passar para você os objetivos dessa consagração que a gente vai estar fazendo aqui semanal, amém? E eu preciso, irmãos, de 3 voluntários aqui, porque a gente já preencheu o horário aqui de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, e os horários de 14 até às 18. Eu preciso de um voluntário para estar aqui, porque cada período vai ter alguém que vai estar aqui na frente, vai estar aqui, ele vai apenas aqui, irmãos, ser aquele representante que vai abrir a oração, vai fechar o momento dele, vai coordenar aqui o período, vai estar aqui orando, apresentando diante de Deus aqui os objetivos, os propósitos. Eu preciso, irmãos, aqui de voluntários, e a gente precisa preencher isso aqui agora, para eu formar aqui minha
minha agenda, de 11 a meio-dia. Precisava de um voluntário aqui para estar aqui na igreja durante as próximas segundas-feiras, para poder conduzir esse período aqui. Um voluntário, de 11 a meio-dia. Alguém? Dou-lhe uma, vamos lá. Maísa, então por favor, cadê a minha... Isso. Deixa eu ver aqui, cadê a Stephanie? Stephanie, anotou aí? Então de 11 a meio-dia, Maísa. De meio-dia a 1, precisa de um voluntário. Mateus, meio-dia a 1. E de 1 às 2, bom, tem 2, tem a Irene e o Natan. Pode colocar os 2, que aí vai fogo puro, ok? Irene e Natan. O restante dos horários estão todos preenchidos, e a gente vai estar aqui, nesse período aqui, orando, clamando, guerreando e declarando a derrota de Satanás, em nome de Jesus, amém? Então toda segunda-feira é jejum integral, só na água, ok? A gente entrega o jejum às 18 horas, ok? Toda segunda-feira, amém? Olha para quem está perto de você e fala assim: meu irmão, alimento zero, nas próximas segundas aí, amém? Jejum poderoso aí. Abra sua Bíblia comigo, aí em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, eu quero ler com você o texto que vai basear a nossa estratégia Casas de Paz. Eu quero ler com você aqui os primeiros versículos. Pode colocar aí para mim, por favor. Isso. Então a Bíblia diz o seguinte, irmão, preste atenção, bastante atenção agora. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou-os de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. Nos versículos seguintes a gente lê assim, diz assim, Jesus falando, e lhes disse: a colheita é grande, fala grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores para a sua colheita. Queridos, chegou a hora de nós usarmos toda a unção, todo o poder que Deus tem derramado sobre a igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. Eu estava conversando esses dias atrás com a pastora Maírla, e a gente relembrando momentos assim históricos aqui na história da igreja, recentes, né? E a gente falando sobre a campanha Semeando, quão gloriosa foi a campanha, assim, de poder, de presença de Deus. A gente estava relembrando aqui, irmãos, o nosso congresso Aurora, aqui, que foi um xaracatá, né? Deus derramou tanto poder, tanta unção, tanta graça de Deus, né? A gente tem tanto testemunho. Hoje à noite a gente vai estar aqui no culto contando testemunhos da campanha Semeando. A gente vai estar contando depois outros testemunhos aqui do próprio congresso Aurora, do que Deus fez, do que Deus renovou, do que Deus transformou. Então, queridos, chegou a hora da gente usar essa unção que Deus tem derramado sobre a igreja, para que a gente possa, durante as próximas semanas, para que a gente possa se organizar e partir para uma conquista sobrenatural de vidas aqui no Residencial Santos Dumont, Santa Maria, Valparaíso, Águas Lindas. Onde tiver um membro dessa igreja, nós vamos conquistar almas para Jesus, amém? Porque, irmãos, a gente tem recebido muito de Deus, e quando Deus derrama muito sobre a igreja, o que Ele espera de cada um de nós é que essa unção que Ele derramou na nossa vida não pare aonde? Na gente. Nós não podemos, eu lembro da pastora Eline pregando aqui uma certa vez, e ela disse assim, que nós não podemos ser ruas sem saída. Quem lembra dessa mensagem aqui, que ela ministrou aqui? Lembra disso? Nós não somos ruas sem saída. Ou seja, a gente recebe de Deus e nós somos avenidas, irmão. A gente está recebendo e a gente vai dar. A gente está aqui sendo salvos, muita gente sendo salva, então a igreja será um instrumento de salvação aqui neste lugar, amém? E a estratégia, irmãos, que a gente vai adotar
para que a gente possa conquistar as vidas e famílias aqui nesses dias. Ela se chama Casas de Paz. Fala comigo, Casas de Paz. Então toda a estratégia que a gente vai adotar aqui nesses dias, ela é baseada nesse livro, nesse capítulo de Lucas em especial, onde Jesus designa 70 de seus discípulos para precedê-lo. Então preste atenção, vocês estão sendo enviados, preparando os corações para que essas pessoas recebam quem? Jesus. Olha que tremendo, irmão. A estratégia do Casa de Paz nada mais é do que nós prepararmos o caminho para que Jesus chegue na casa e faça morada nessas famílias onde a gente vai entrar. O grande objetivo do Casa de Paz, irmãos, é esse. A gente vai entrar naquelas casas que estiverem abertas para receber essa paz, essa alegria, essa bênção que a gente está levando como missionários aqui na igreja. A partir de hoje, você é um missionário de Jesus. Amém? Nós estamos sendo enviados. E quem é enviado, quem aceita o chamado para levar o evangelho, a partir de hoje o seu nome vai ser missionário. Então a gente pode aí nos momentos conexões da vida, aí conexão da vida, ali quando você for cumprimentar alguém, fala aí missionário. Amém? Porque é isso que nós somos e é isso que seremos a partir de hoje aqui no nossa estratégia do Casas de Paz. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar e que a gente precisa compreender é que a gente está sendo enviado por quem? Por Deus, por Jesus. Quando a gente volta lá no texto, você vai ver que Jesus, ele designou esses 70 discípulos. Quem enviou os 70 foi Jesus. Jesus chamou esses caras e incumbiu a vida deles, deu a cada um deles uma missão. Jesus foi específico ali para poder passar para cada um daqueles discípulos que havia uma missão a ser cumprida. O que me chama a atenção quando a gente lê esse primeiro versículo aqui, irmãos, foi que Jesus, embora esses discípulos não tivessem nenhuma experiência, olha só que interessante, esses 70 que foram chamados, eles até então não tinham tido nenhuma experiência em pregar o evangelho. Eles apenas estavam sendo ordenados e eles estavam sendo respaldados por Jesus para saírem em busca de casas de paz, dos filhos da paz, e ali estabelecerem uma base para o reino de Deus. E aqui a gente já atinge o primeiro mito que muita gente fala quando a gente convoca para um projeto evangelístico na igreja. Porque muita gente diz o quê? Quando a gente chama a pessoa para participar de um projeto evangelístico, a pessoa fala o quê? Eu não estou preparado. Jesus pegou 70 caras que não tinham experiência nenhuma, eram recém-convertidos, eram novos na fé, porque eles estavam ouvindo a mensagem de Jesus, estavam andando com Jesus, haviam alguns há poucos meses, outros talvez há um ano, talvez, mas todos eles eram novos, mas eles estavam respaldados por uma ordem de Jesus. Jesus chegou para ele e falou assim: vão. Eu acho interessante, irmãos, quando a gente lê aqui no primeiro versículo, ele diz assim: depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a chegar. Olha, irmãos, uma coisa que arde meu coração quando eu leio, quando eu comecei a estudar um pouco sobre essa estratégia, é que há uma promessa de Jesus embutida aqui nesse texto. Olha que interessante, Jesus envia esses 70 e fala: olha, preparem as casas, porque eu estou prestes a chegar em cada uma delas. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Onde você entrar, na casa que você chegar, há uma promessa de Jesus, que Ele está vindo com você, para estabelecer naquele lugar, um lugar de salvação. Olha que tremendo. Então hoje, irmãos, nós temos um comando do céu para a gente fazer a mesma coisa.
nós estamos sendo comissionados por Jesus para a gente realizar a mesma tarefa. Jesus está aqui, irmãos, nos comissionando para essa tarefa. Nós somos escolhidos, nós somos designados para dar fruto. E não podemos, irmãos, nos esquivar desse privilégio. Ali está escrito em João 16:15, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Queridos, Deus está preparando a nossa igreja para que a gente cumpra essa designação que o Senhor está fazendo para nós. O mesmo chamado para os 70 é o mesmo chamado que Jesus está fazendo hoje a cada um de nós. Pastor, não estou preparado. Pastor, sou novo na fé. Pastor, me batizei no último batismo. Pastor, nunca fiz evangelismo na minha vida. Então esse chamado é para você mesmo. Porque os 70 também não tinham nenhum tipo de habilidade extraordinária para cumprir essa missão extraordinária que Jesus estava passando a cada um deles. Então, queridos, aqui, essa missão, ela não tem relação com o seu dom, o seu talento. Ah, pastor, mas eu fui chamado para ser ministro de louvor. Não, você foi chamado para ganhar almas para Jesus. E você serve ao corpo com o talento que Deus te deu. Então são duas coisas distintas aqui, preste atenção. Uma coisa é como você serve na igreja, o corpo, nós somos uma família. Então a gente cuida de novos convertidos, a gente cuida aqui do pessoal que não tem recurso através da ação social, a gente faz ali a recepção de quem está chegando na igreja, a gente tem aqui os jovens aqui que a gente cuida. Isso aqui, irmãos, é um trabalho ministerial, que a gente usa o nosso talento, aquilo que Deus deu para nós, para a gente abençoar o corpo e edificar uns aos outros. Quem está entendendo diz amém. Agora, chamado aqui, irmão, eu quero que você entenda isso. Esse chamado aqui, esse comando do céu, ele é universal para a igreja. Ninguém pode se esquivar, irmão, disso aqui. Nós somos designados por Deus para a gente dar muito fruto para Ele, para a gente morrer para nós mesmos e cumprirmos o chamado que Jesus fez a cada um de nós. Então não há como fugir disso. Porque, irmãos, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas a nossa vida foi entregue àquele que nos salvou, que nos redimiu da morte, que nos resgatou da maldição do pecado e nos deu uma missão, dizendo, olha, vocês vão preparar os lugares aonde eu vou chegar. Aleluia. Então o grande objetivo do Casa de Paz é esse. Independente se é um cara experiente ou não, independente se você sabe, se você nunca fez ou já fez missões, é para você. Porque os 70 aqui não tinham nenhuma experiência, como muitos aqui talvez nunca tenham tido. Mas nós estamos sendo enviados e estamos sendo treinados aqui nesses domingos, para a gente aprender como que a gente vai fazer. Amém? Segunda coisa, você que está anotando. Esse é um chamado, esse chamado aqui dos 70, ele é um chamado para quem ama a Deus. Quem ama a Deus aqui, irmão? Levanta a mão bem alto assim, ó. Esse é um chamado para quem ama a Deus, para quem realmente é apaixonado por Jesus. Esse chamado para ir, irmãos, é um chamado para quem realmente entendeu a razão pela qual está vivo aqui nessa terra. Então, se você não tem dúvida disso, esse chamado é para você. E eu acho interessante, irmãos, que esse texto aqui, ele começa dizendo assim, depois disso, Jesus envia outros 70. Isso aqui está fazendo uma conexão com o que aconteceu no final do capítulo 9, aqui do Evangelho de Lucas. Aconteceu uma situação no final do capítulo 9, que Jesus, ele faz questão, e eu quero falar sobre isso aqui agora no treinamento, que depois disso, do que aconteceu, é que ele envia outros 70. Outras pessoas que estavam com o coração preparado. No capítulo 9, a gente vê pessoas que tiveram a oportunidade de seguir a Jesus. Pessoas que tiveram a oportunidade de serem enviadas por Ele, mas não foram
porque demonstraram um coração inadequado. Essas pessoas citadas no capítulo 9, elas tiveram a chance de Deus para poderem ser esses instrumentos, mas porque não tinham coração naquilo que Jesus queria que eles tivessem, eles se tornaram inadequados. E quando a gente olha a resposta que Jesus deu a cada um deles, a gente pode saber por que tem gente que não é usada na obra de Deus. Eu quero falar sobre isso, mas antes disso a gente vai ter uma peça que vai falar um pouco acerca de quando as pessoas são chamadas e elas apresentam tantas desculpas para poder participar. Fala alto só.
Vamos dar uma salva de palmas aí para esse grupo de teatro top, top, top. 3 tipos de pessoas aqui, irmãos, que tiveram a chance, mas não abraçaram a oportunidade. Então, o primeiro grupo, ele não serviu, pode passar aí o slide. Por que ele não serviu? Porque ele não estava disposto a abrir mão do conforto e da comodidade. Olha só, vamos ler aí lá em Lucas capítulo 9, versículo 57. Primeiro tipo de pessoa. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. O cara chegou ali entusiasmado, né? Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Embora esse primeiro personagem tivesse um discurso extremamente entusiasmado para poder participar, ele mostrou ali que estava querendo ali participar, ele não estava disposto a pagar o preço que os demais estavam pagando, seguindo Jesus ali, muitas vezes sem ter aonde reclinar a cabeça, sem ter onde dormir, sem ter onde descansar. Então, queridos, no momento em que a gente está vivendo debaixo de uma unção de conquista, e desafiados por Deus a entrar em novas portas para o Evangelho, a gente não pode pensar na nossa comodidade. É hora da gente fazer um grande esforço para ver a conquista que glorifique o nosso Deus. Quando a gente está entrando num projeto como esse, irmãos, a gente tem que entrar num momento realmente de desconforto, de choro, de dizer: Senhor, conta comigo, eu abro o meu coração, eu quero ser canal, eu quero ser um instrumento, o que eu preciso fazer? Jesus, ele está vendo o coração, irmão, de cada um aqui. Por isso que Jesus chega para esse jovem, irmãos, e fala: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque, irmãos, quando a gente entra num projeto como esse, aqui, queridos, a gente precisa ter um coração adequado, um coração sabendo, irmãos, que vai ser trabalho, que vai ser um tempo de luta, um tempo onde nós vamos estar entrando em guerra. Então, irmãos, não dá para você ali forjar ou fingir um entusiasmo, tem que ser para valer. Quem vai entrar de cabeça num projeto como esse, irmãos, não pode pensar no conforto, não pode pensar na comodidade. Como a gente está vindo aqui, irmãos, e eu fico tão feliz de ter essa quantidade de guerreiros e guerreiras que abriram mão do seu tempo para estar aqui 5 horas da tarde no domingo, para poder ser treinado para participar de um projeto como esse. Você pode aplaudir aí, irmãos, você mesmo, falar assim: ó, glória a Deus, porque, irmãos, a gente tem aqui uma galera que está realmente aqui disposta a entrar nas casas e ganhar essas pessoas para Jesus. Segundo tipo de pessoa, foi o outro candidato. Ele perdeu a oportunidade porque ele não estava disposto a tratar o chamado com a prioridade e a urgência. Diga comigo: prioridade e urgência que ele exigia. Olha só o que diz lá em Lucas 9, no capítulo 9, versículos 59 e 60. A outro disse Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Entenda aqui, querido, que ele queria primeiro enterrar o seu pai. Entenda que não é que o seu pai tivesse morrido e ele pedir ao Senhor para terminar o funeral. Com certeza absoluta, se fosse realmente isso, Jesus o teria permitido. Mas aqui, irmãos, esse homem usou o cuidado de seu pai como uma desculpa para não servir naquele momento. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, hoje eu estou muito ocupado. Um dia, quando meu pai morrer e eu não tiver mais que me preocupar com ele, eu te servirei. Estou lendo um livro, irmão, chamado assim, O Fim dos Tempos Simplificado. Irmãos, e eu estou sendo assim muito incendiado por Deus sobre a urgência e a relevância
da igreja de Jesus se levantar nesses últimos dias. O relógio profético, irmãos, da Bíblia, das profecias, está andando num ritmo extremamente acelerado. Extremamente acelerado. Estudiosos de escatologia, das profecias bíblicas, afirmam que nunca antes na história do mundo a volta de Jesus esteve tão próxima como agora. Os sinais da volta de Jesus estão se manifestando em Israel, porque, irmão, se você fizer uma analogia com tempos atrás, nos anos entre a destruição do templo, a dispersão, a diáspora lá do povo de Israel, em 1948, houve um espaço de quase 1.800 anos, em que não havia Estado de Israel. E uma grande parte das profecias bíblicas, tanto no Apocalipse, quanto no livro de Daniel, quanto também nas palavras do próprio Jesus, afirmam que esse relógio profético está diretamente relacionado ao Estado de Israel, como um governo estabelecido. E em 1948, contra todas as possibilidades políticas, econômicas, sociais, as chances de estabelecer um Estado judaico na terra onde havia pertencido a Abraão, Isaque e Jacó, contra todas as possibilidades, o Estado de Israel nasceu novamente, foi restabelecido ali na região. Em 1967, Israel reconquistou Jerusalém. É de novo do povo judeu. Então, querido, a urgência, a necessidade, a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa estar ligado nessa prioridade que a gente precisa ter na pregação do Evangelho, porque o Rei está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos tratar esse chamado com a máxima prioridade, com o máximo de compromisso que você tiver, porque Jesus conta com você, Jesus conta comigo, para a gente tirar essas pessoas do inferno e levá-las para o reino dos céus. Muita gente hoje vive assim, dando desculpa de que tem uma vida ocupada, de que não pode se envolver no ministério, tem outras prioridades que não a do Senhor. Eles não entenderam ainda a expressão que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E por não entenderem isso, elas vivem correndo atrás de coisas deste mundo, sem nunca se saciarem. Por isso que muita gente não está disposta a tratar o chamado com a prioridade e urgência que ele merece. Deixa eu dizer uma coisa para você: é prioridade e é urgência para nós, é prioridade e é urgência para Jesus. Nós temos pressa de ganhar essa nação, nós temos pressa em ganhar a nossa cidade, nós não podemos perder tempo. Em terceiro tipo de gente que Jesus falou aí, antes de convocar os 70. Um terceiro homem também não participou da missão, porque Jesus não viu nele a disposição da perseverança no ministério. Olha só o que o texto diz, lá no capítulo 9, versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ao dizer que lançar mão do arado e olhar para trás, ele é um atestado de indignidade. O Senhor denuncia esse coração que não está disposto a perseverar, que ele é indigno, que ele não é capaz de ir até o final num trabalho. Esse tipo de alma de pessoa que não persevera, ele não está apta
para o serviço de Deus. Por isso, Jesus mandou outros 70. Por isso que quando a gente lê em Lucas 10, Jesus desqualificou pessoas que não estão dispostas. Jesus desqualificou pessoas que não estavam dispostas a abrir mão do conforto e da comodidade. Jesus desqualificou pessoas que não estavam dispostas a tratar o chamado com a prioridade e com a urgência que ele exigia. E Jesus desqualificou pessoas onde ele via que não havia disposição de perseverar no ministério. Por isso que ele chamou outros 70. Talvez esses anteriores eram formados em teologia. Talvez esses anteriores, crente velho, estava na igreja, e que ele chamou, e o cara falou, não, ainda tem muito tempo ainda para a volta de Jesus, ainda dá para eu fazer muita coisa aqui nessa terra. Não, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Jesus falou, esses aqui não estão aptos a fazer o trabalho que eu preciso que seja feito aqui nessa terra. Eu preciso de outros 70. E a pergunta é, para mim e para você hoje, você está disposto a ser enviado para estabelecer uma casa de paz e perseverar nessa missão até o fim? Ou você vai se esquivar por não estar disposto a pagar o preço, dando desculpas de que não tem tempo, ou que está ocupado com tantas outras coisas na sua vida? Será que você está disposto a pegar nesse arado e ir até o término dessa missão? A pergunta para você hoje é: o Mestre, Jesus, ele pode contar com a sua vida hoje? Jesus pode contar com você? Você faz parte desses outros 70 que Jesus está chamando para estabelecerem essas casas de paz e prepararem lugar para que ele chegue? Porque essa é a pergunta que você precisa responder hoje para Jesus. Eu estou disposto. Eu faço parte desse time de vencedores. Uma vez que Jesus viu com quem realmente podia contar, ele enviou esses 70 de 2 em 2. Uma vez que Jesus viu com quem realmente podia contar, enviou-os de 2 em 2. Jesus pegou aquela galera que disse assim, eu vou, entusiasmado, dispostos a tratar o chamado com a prioridade e a urgência que era, dispostos ali a abrir mão da comodidade, do conforto, dispostos a não desistirem, dispostos a seguir em frente à ordem que Jesus estava dando. E Jesus pegou esses 70, viu com quem ele realmente podia contar, chamou esses caras e separou-os, enviou-os de 2 em 2. Então aqui, querido, está o segredo para a nossa estratégia. Preste atenção, quem está comigo aqui? O segredo da nossa estratégia, a meta é que cada 2 pessoas da nossa igreja estabeleçam pelo menos uma casa de paz a partir do próximo mês, a partir de abril. Por que, pastor, que a gente vai enviar de 2 em 2? Porque a Bíblia fala que é melhor, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, capítulo 4, versículo de 9 a 12, eu quero ler com você, Eclesiastes, olha o que o sábio fala aqui, Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então preste atenção, Jesus nunca enviou ninguém sozinho.
Jesus aqui, irmãos, ele enviou de 2 em 2, exatamente seguindo esse princípio de que um ajuda o outro, um equilibra o outro, um encoraja o outro, um entusiasma o outro. Se um começa a querer ali, irmãos, a mostrar um sinal de desânimo, o outro já pega e fala: que isso, irmão? O chamado é prioridade. A gente se comprometeu, a gente está aqui até o fim, a gente não vai desistir, a gente vai perseverar, a gente vai até o fim. Nós vamos montar casas de paz, nós vamos salvar pessoas, nós vamos ser os instrumentos que Deus levantou nesses dias para impactar a nossa nação. Aleluia! Então por isso, irmão, que a gente vai organizar aqui os discípulos nossos em duplas, para que eles comecem a orar juntos e a fazerem uma lista de pessoas que serão abordados com a proposta de que abram as suas casas para receber a paz de Deus. Quem pode participar, pastor? Todo mundo que está firme na fé e não quer ser achado entre os infiéis deve participar. Então quem pode participar? Todo mundo que está firme na fé e não quer ser achado entre os infiéis. Essa pessoa, ela pode e deve participar. É lógico, irmãos, que nós vamos dar aqui todo o suporte, toda a cobertura. Cada pessoa vai receber aqui um material para ministrar o Casa de Paz, com um apoio logístico e espiritual para conquistar os seus objetivos, e a unção para essa aventura de fé. Nós vamos prover os meios para que durante essas semanas que virão, durante esses meses de abril e maio, onde nós vamos estar nas casas das pessoas que abrirem as suas casas para receber a Casa de Paz, a gente vai entrar lá e a gente vai receber todo o apoio que a gente precisa para ter sucesso nessa missão. Você vai ficar de fora desse mover? Quantos aqui estão dispostos a entrar nesse projeto conosco, comigo, com o pastor Ricardo, com a Igreja Batista, Ministério da Graça, irmão? Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, conta comigo, eu quero. Pois é isso, queridos, que a gente vai se propor nesses dias. Tenha certeza de uma coisa, irmãos, de que o fim vai ser semelhante aos dos discípulos que Jesus enviou. A Bíblia fala assim, lá no versículo 17, diz que eles voltaram os 70, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E eu creio que esse será o resultado desse projeto, nessa estação, irmãos, que nós estamos chamando a estação do ganhar. Eu creio que o resultado será esse: muitas casas de paz estabelecidas, muitos testemunhos de curas. A Bíblia fala que quando eles voltaram dizendo: olha, muita gente endemoniada foi liberta, muita gente que estava doente foi curado, muito morto ressuscitou, muita casa que estava na miséria agora está experimentando prosperidade, porque a presença de Deus entrou e trouxe com ela uma revolução. Eu creio que ao final desses meses nós vamos viver e experimentar isso de uma forma sobrenatural. Amém? Nos próximos treinamentos, nos próximos domingos, a gente vai estar falando um pouco mais detalhado sobre o projeto e sobre como que a gente vai formar essas duplas. A gente vai estar falando isso no próximo domingo, mas é importante, eu vou estar tratando isso com os discipuladores, com os líderes de célula, para que no âmbito das células, a gente já comece ali a pensar nas duplas, nessa relação de pessoas, dessas duplas que vão estar montadas, porque a gente vai supervisionar e vai acompanhar todo esse trabalho, para que a gente possa aqui, irmãos, sempre equilibrar um crente mais maduro com um crente que está começando. A ideia, irmãos, do Casa de Paz, não é que eu pegue aqui 2 pastores para ir junto, não. Eu quero que você pegue um cara que já tem ali, de repente, uma experiência maior, que já tem uma vivência maior, se una ali, de repente, com quem está começando agora. Na medida do possível a gente vai fazer isso, logicamente, até para encorajar, para trazer um pouco da experiência de cada um. Mas a ideia, irmãos, é que todo mundo tem a liberdade e o chamado para participar desse grande evento nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a pastora Juliana, que vai estar fazendo um ato aqui profético, aqui fechando esse momento tão especial
aqui do Casa de Paz, esse primeiro dia. Domingo que vem, às 17 horas, nós vamos continuar. Por isso, você que veio, não entre no time lá dos que não encararam com perseverança, colocaram a mão e olharam para trás. Mas que você seja do time dos outros 70, que não só aceitaram, como cumpriram e voltaram cheios de testemunhos, glorificando o nome de Jesus. Amém? Quem faz parte desse exército poderoso, amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós tivemos um discernimento essa semana, eu, pastor Léo, pastor Ricardo e pastora Maírla, e queremos separar esses minutinhos agora, os últimos minutinhos do treinamento, para a gente fazer uma guerra espiritual. Nós estamos sentindo, e por isso também, o pastor Léo já tinha, estado no coração, nós já tínhamos começado, já tinha começado um jejum, pastor Ricardo e pastor Maírla já estão em jejum, de que, irmão, Satanás não vai deixar barato. A gente não vai simplesmente avançar com um projeto para saquear o inferno, saquear pessoas que Satanás já tem certeza que vão para o inferno. Ele não tem essa certeza, ele acha que tem. E vai dizer, não vou, vai lá, deixa eu ver vocês o que vocês vão fazer. Então nós vimos um levante grande do inferno contra a nossa liderança. Em que sentido, pastora? Líderes, pessoas tendo atitudes, comportamentos, ou até mesmo resistência maligna, opressão. O que significa opressão? Perseguição maligna. Então o que a gente precisa saber? Com as trevas nós agimos antes. É muito bom quando a gente reconhece e fala assim, caramba, eu estou vendo, vou ter uma atitude. Mas nós vamos entrar no projeto já com a cabeça do nosso inimigo. Amém? Sabendo que nós vamos ali cumprir. A Bíblia diz que os campos já estão prontos para ser. Já está tudo preparado só para a gente lançar a semente. Mas para isso nós temos que conquistar essa terra. E eu quero que você agora comece a orar. E não é uma oração, Senhor, não é petição. Você vai guerrear. Se você tem enfrentado luta na sua mente, se você tem enfrentado levante dentro da sua casa, na sua liderança, com o seu líder ou com os seus liderados, agora é o momento de você pôr por terra todo o plano de Satanás. Amém? Então, pode pôr uma música de guerra aí. E eu quero que você comece a reconhecer esses demônios que têm agido na sua vida. Satanás só sai quando a gente dá uma ordem de despejo para ele. Essa música não, Diego, a música de guerra. Então, começa a orar agora. Começa a determinar que no mundo espiritual Satanás está impedido de agir. Agora, irmão, abra a tua boca, desembanha a tua espada agora, que é a palavra de Deus. Pegue a tua armadura e você está em uma guerra. Quem não reconhecer que está em uma guerra não vai sair bem. Nós somos guerreiros da última geração. Nós somos guerreiros fortes. E agora você vai orar. Você vai dar uma ordem. Satanás, eu te reconheço. Você está tentando. E agora, fora, em nome de Jesus. Comece a orar, Pai. É a tua noiva poderosa que já ganhou, que já detém toda a autoridade, Senhor. E nós nos revestimos da tua armadura e damos uma ordem agora. Demônios, espíritos opressores, espíritos malignos de rebeldia, de ódio, de ira, espírito de incredulidade, espírito de frieza, apatia, confusão. Nós damos uma ordem agora. Vocês estão impedidos de nos influenciar, impedidos de influenciar, Pai, esses guerreiros que vão à luta, impedidos agora em nome de Jesus. Abra a boca, irmão, queima agora, determina a queda, caiam por terra os inimigos desse projeto agora. Todo demônio que se levantou por um caminho ele vem, por 7 ele foge diante agora de nós.
nós vamos